Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV, nosso terceiro e último bloco, discutindo aqui com o advogado Guilherme Gonçalves Pereira a questão de marca. Doutor Guilherme, a fim de facilitar a compreensão pelo nosso telespectador, imaginemos a seguinte situação. Dou início a um empreendimento aqui em Santa Catarina, por exemplo, uma academia de ginástica. Crio uma marca, né? Após criado um nome para este empreendimento, faço o devido registro perante a Junta Comercial de Santa Catarina. Nessa situação, pergunto, meus direitos estão resguardados? Isto é, posso ficar tranquilo que não haverá outra academia de ginástica que usará o mesmo nome da minha? Ou não estamos falando da mesma coisa? Marca e nome comercial seriam coisas distintas? Certo. Bom, realmente são coisas distintas. Na legislação brasileira, principalmente a Constituição, ela trata lá no artigo 5º, em um dos seus incisos, que existe proteção ao nome comercial, às marcas, patentes e outras formas de, então, a lei já fez uma proteção da criatividade. Existe a distinção. O que acontece? As juntas comerciais, elas são estaduais. Então, existe a junta comercial de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, existem as juntas comerciais de São Paulo, todos os estados têm. Se eu faço o registro, digamos que o nome dessa academia de ginástica seja Boa Forma, né? Eu faço o registro da Boa Forma. Aqui na junta comercial, ninguém mais vai conseguir fazer registro para academias de ginástica com o nome Boa Forma, porque já existe alguém lá com registro perante a junta. Por outro lado, o registro da marca tem que ser feito perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI. Certo. Tem sede lá no Rio de Janeiro e tem uma jurisdição em todo o território nacional. Então, eu tenho esta proteção, ela vai ser mais abrangente, ela vai ter uma proteção para todo o Brasil. Até existe um caso que já foi julgado nas últimas instâncias, que é de uma marca de roupas que tinha registro somente na junta comercial do seu estado, e uma outra fez um pedido de registro perante o INPI e tinha uma palavra idêntica desta marca de roupas que fez o registro na junta comercial. Então, essa empresa que não fez a diligência correta de fazer o registro também no INPI, tentou judicialmente que esta terceira marca, essa segunda marca no caso, deixasse de fazer o uso do termo, mas não conseguiu. Por quê? Porque ela fez o pedido apenas na sua junta comercial. Inclusive, no julgado, é dito pelos ministros do STJ de que ela poderia ter feito um pedido de registro em cada uma das juntas estaduais, para que com isso tivesse a proteção do nome comercial, em todas elas. E aí, fatalmente, esta segunda não teria conseguido o registro da marca. Mas como ela não diligenciou dessa maneira, agora ela vai ter que ter esse grande problema, que é coexistir. As duas vão conviver juntas. Duas marcas, imagina você, cliente dessa loja, né, de confecção calças jeans, vai numa loja, vê lá o termo, que é aquele que já está na sua cabeça, que te identifica com aquela marca, ela pega, leva para casa, quando chega em casa vê que não é aquela roupa que você queria. Esse é, no fundo, a grande proteção que as marcas causam, né? O próprio pessoal do INPI, quando faz as análises, faz a análise com vistas no consumidor. Recentemente, num evento, estava o diretor-geral de recursos do INPI e foi perguntado a ele a respeito disso. Ele falou, poxa, a marca está lá no Pará e a outra está aqui em Santa Catarina. Existe a possibilidade de, em algum momento, elas se tocarem, estarem dividindo a mesma gôndola, seja do mercado, seja da loja? Se a resposta for sim, e em 99,99% dos casos vai ser sim, eles vão dar preferência para aquele que fez o primeiro pedido. Perfeito. E até, aí não vão conviver juntas essas... Não vão, o que vai acontecer? Esse segundo, ele não vai ter o registro deferido. Não quer dizer que ele não vá parar de usar. Então, você que tem o registro vai ter que fazer um procedimento extrajudicial ou judicial contra esse seu concorrente, para que ele se abstenha de fazer o uso da marca. Seja porque se eu não autorizei, seja porque ele está denegrindo a imagem da minha marca e porque está me trazendo prejuízos também, perdas e danos. Guilherme, assim, então eu já vejo, primeiro, um problema que, em alguns casos, ele vai ter que diligenciar perante todas as juntas comerciais, trabalhoso. Exato. E segundo, tu deste um exemplo aí, foi até eu que induzi nessa questão, Academia Boa Forma. Isso é nome comercial ou é marca? Dá para a gente diferenciar aí? Tem algum critério ou não?
Pois bem, isso é bastante complicado de diferenciar. A legislação brasileira anterior à atual, que atualmente a nossa legislação é de 1996, existe um código de propriedade industrial que era de 72, que ele fazia uma distinção melhor dos termos. Hoje não se tem isso tão claramente. Então fica muito um ambiente acadêmico de debate sobre o que é nome comercial, o que é marca, mas não existe um posicionamento tão claro a respeito dessa diferença entre os dois. Certo. O fato é que eles efetivamente acabam coexistindo, né? Ora como nome comercial, ora como marca, né? Vendo qual é a razão social de repente daquela empresa, se está usando um nome que para o consumidor é aquele que identifica. Um caso bem comum, o pessoal usava como exemplo, era do Ponto Frio. O Ponto Frio tinha nome de marca Ponto Frio, mas a razão com que ele se comunicava, se não me engano, era Globex. Né? E ele chegou, se eu não me engano, a ter problemas em relação a isso. Mas é bom lembrar também que, por exemplo, essa questão da academia, vamos chamar de boa forma, o registro ele é sempre para um determinado segmento. Tá? Quando a gente falou de distintividade lá no primeiro bloco, ele é distintivo para um segmento em específico. Então, nesse caso, seria a classificação que o INPI usa para academias. Não quer dizer que, por exemplo, se eu tivesse uma revista chamada Boa Forma, que eu não teria um registro deferido. Por quê? Porque são áreas de atuação diferentes. Aquela confusão ao consumidor dificilmente aconteceria. Né? Existem casos em que, mesmo sendo classes diferentes, né, como, por exemplo, confecções e perfumes, o INPI acaba entendendo muitas vezes que pode causar confusão porque os produtos são associados. O foco é o próprio consumidor. Eles são utilizados, digamos, com o mesmo fim. Eu vou usar os dois em conjunto. Perfeito, perfeito. Deste modo, agradecemos imensamente a presença do advogado Guilherme Gonçalves Pereira, que nos proporcionou uma verdadeira lição acerca deste tema, tão relevante e em nossa sociedade, mas tão pouco conhecido. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores pudemos aprender muito com o senhor. O meu muito obrigado, professor, e volte sempre. Terminamos aqui o nosso programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados, às 10 horas, e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. O meu muito obrigado e fiquem com a gente.